conversar com você um pouco sobre a vida deste homem que nós acabamos de ler. Mas antes, nós precisamos entender, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, dos 4 evangelistas, apenas 2 eram testemunhas oculares do ministério de Jesus. Apenas Mateus e João foram homens discípulos que caminharam com Jesus e viram milagres, e viram os ensinamentos, e caminhavam com Jesus durante todo o ministério de Jesus. E o evangelista que nós estamos lendo é Mateus, uma das testemunhas oculares do ministério de Jesus. E eu quero que você preste bem atenção nessa informação. Nós vamos entender que o povo judeu nessa época vivia debaixo de 3 fortes influências. A primeira forte influência era o militarismo romano. A Bíblia vai dizer para nós que sob o jugo de Roma, os judeus ficaram, toda a Judéia ficou. A Bíblia vai falar também, e os historiadores vão citar também uma outra forte influência, é a filosofia grega nessa época. E a terceira forte influência que esse povo vivia era a religiosidade judaica. Então nós vamos encontrar aqui muitos pontos que nós vamos entender a história e começar a entender como era o ambiente nesse tempo. Roma dominava o mundo e dominava a Judéia nessa época. E a cultura grega eles não deixaram, eles trouxeram para dentro do governo romano. Nessa época o povo judeu estava perdido, não sabia mais o que confiar, em quem confiar. Existiam 3 fortes influências. Nós vamos encontrar o militarismo romano, por o povo ser subjugado por Roma. Esse povo judeu, ele era menosprezado. Esse povo judeu, ele era tido como menor. Os romanos extorquiam esse povo. Nós vamos encontrar a cultura grega, onde trazia que para ser alguém, a pessoa precisaria ter. Eu só sou se eu tiver. Eu sou o tanto de bens que eu tenho. Eu sou o que a minha beleza me diz. Se fosse naquela época, irmãos, eu estava no bico do corpo. Mas Jesus me comprou, aleluia. Obrigado, Jesus. Vou depender da beleza. A cultura grega diz que para você ser alguma coisa, você precisa ter. Eu acho que dá para diminuir um pouquinho o retorno, Rafa, por favor. E a cultura judaica, nessa época, envolvida e afundada em dogmas e corrupção. Esse povo aqui, do Evangelho de Mateus, perdido. Aí chega um homem, um carpinteiro. Capítulo 5 de Mateus. Sobe em um monte, se assenta e começa a pregar. E esse homem, ele começa a pregar uma mensagem diferente. Enquanto a cultura judaica diz: homem não... irmãos, pelo amor de Deus, homem não chora. Vamos lá, vamos fazer que agora vocês entenderam. Homem não... Choro, para a cultura grega, era um sinal de fraqueza. E até hoje, essa cultura vem para os nossos dias. Um homem não chora diante dos filhos. Um soldado ou um capitão não chora diante dos seus soldados. É um sinal de fraqueza. A cultura grega dizia isso. Aí vem Jesus, sentado no alto do monte, ministrando talvez para mim a mensagem mais linda de toda a Bíblia, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E ele começa a dizer assim: lá fora diz que não é para chorar,
É feio chorar? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A cultura grega dizia e valorizava a força do homem, a brutalidade, e os romanos também valorizavam isso. Aí vem Jesus e diz assim, ó: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Numa cultura, irmãos, onde o que você tinha era o que você era, uma época onde se ostentava o que tinha, comia-se, os ricos comiam e davam as migalhas para os pobres, para poder humilhar as pessoas e dizer: eu sou melhor que você. Aí vem Jesus, capítulo 6, da mesma pregação. Jesus começa a dizer assim: por que vocês andam ansiosos pelo que vocês irão comer, irão beber, irão se vestir? A cultura grega diz que vocês têm que ter para ser. Ei, por que vocês andam ansiosos? Olhem os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória e sua riqueza se vestiu como elas. A cultura grega subjugava o povo. E aí vem Jesus e começa a trazer a cultura do reino de Deus. Jesus começa a ministrar sobre a cultura do reino. E meus irmãos, se fosse a comunidade cristã Nova Aliança no pé daquele monte ouvindo Jesus, meu Deus, já tinha uns 10 dando glória a Deus de um lado, uns 15 dando aleluia do outro, já tinha uns rodopiando e falando: meu Deus, que palavra, que pregação. Mas capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, nós não vamos encontrar nenhuma citação desse povo que está ouvindo Jesus dar glória a Deus. A única citação que nós vamos encontrar esse povo falando é no final da pregação. Jesus terminou o culto, impetrou a bênção apostólica, um cutucava o outro e falava assim: uau, que pregação, né? Rapaz, prega bem, tão novo já assim, pregando bem. A Bíblia vai dizer que eles ficaram maravilhados com o que Jesus pregou, mas não se ouve glória a Deus, não se ouve sinal de adoração. Jesus estava ministrando a cultura do reino e esse povo não estava atento. E me chama a atenção nesses dois evangelistas, o evangelista Mateus e o evangelista João, porque João, ele vai no segundo capítulo do seu livro, ele já vai falar sobre um milagre de Jesus, mas Mateus não. Mateus vai começar a falar de milagres a partir do capítulo 8. João vai citar 7 milagres de Jesus, Mateus vai citar 10, mas os 8 primeiros capítulos, os 7 primeiros capítulos, Mateus dedicou para o ensino, trazendo os ensinos de Jesus. E essa pregação de Jesus aqui do Sermão da Montanha, e eu indico para vocês, e por favor, leiam. Essa é a base da nossa fé. Essa é a base da nossa fé. Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Mateus dedica 3 capítulos inteiros para falar dessa pregação, e não se ouve glória a Deus. Mateus não vai citar nada, mas o que eu acho lindo é que começa o capítulo 8, o capítulo que nós lemos. A Bíblia vai dizer então que Jesus desce do monte, e Jesus vai para um caminho aonde não era acostumado ir. As pessoas não costumavam ir por esse caminho, porque esse caminho ele ia dar no arraial dos leprosos. Mas a Bíblia diz então que Jesus vai. Primeira coisa que eu aprendo aqui com Jesus e com esse texto
Jesus vai aonde nós muitas vezes não queremos. Jesus vai aonde pessoas não vão. Jesus vai aonde governo não vai. Jesus vai aonde o esposo não vai. Jesus vai onde homem não vai. Jesus alcança pessoas porque Ele ama. A Bíblia vai dizer então que Jesus desce a montanha. Acabou a pregação, Jesus desce. Meu Deus. Jesus desce. No caminho, a Bíblia diz então que Ele encontra um leproso. E você, para nós entendermos melhor o que era o leproso, na verdade você já sabe, mas eu quero só reforçar, contextualizar. Irmãos, a lepra, ela corroía o corpo do ser humano. A lepra destruía o ser humano, o corpo, a pele. A pessoa, quando era diagnosticada com a lepra, imediatamente ela teria que sair da sua casa. Em alguns casos, os judeus, as pessoas colocavam fogo na casa para acabar com a doença, porque era uma doença contagiosa. A pessoa num dia tem família, num dia tem trabalho, no outro dia diagnosticada com lepra, perde tudo. Perde família, perde casa, perde filhos, perde liberdade, perde tudo. A pessoa que era diagnosticada com a lepra, ela teria que ficar em um lugar, um leprosário, uma cidade feita para leprosos, até que morresse. Ali nunca mais esse leproso poderia ver a família, nunca mais poderia dar um abraço nos seus filhos, nunca mais. A pessoa que era diagnosticada com essa doença, onde existe cartilagem no corpo humano, a lepra corroía, ou seja, a pessoa perdia de imediato a orelha, nariz. Se você for pesquisar as fotos de lepra, você vai se assustar. A pele se torna branca, existem feridas. Em alguns casos, a pessoa não tem mais sensibilidade nenhuma no corpo. Os membros começam a cair, mão começa a cair, perna começa a gangrenar. Uma doença terrível. A pessoa que era diagnosticada com uma doença como essa, de imediato o sacerdote olhava e falava: você agora é leproso, você agora é imundo, sai do nosso território, sai da nossa cidade, fora. A pessoa não poderia se despedir da sua família, a pessoa não poderia se despedir de nada. A única coisa que essa pessoa teria era a certeza que recebeu uma condenação, uma sentença de morte. Esse homem que nós lemos passa por essa doença. Esse homem que nós lemos em Mateus capítulo 8 está tendo o seu corpo corroído por uma doença que iria matá-lo. A Bíblia vai dizer que Jesus desce do monte e no caminho um leproso vai ao encontro de Jesus. E olha que coisa extraordinária, a Bíblia diz que esse leproso se prostra diante de Jesus. Irmãos, se você pegar a Bíblia, toda vez que nós encontramos Jesus andando, Jesus ministrando, Jesus curando, nós sempre vamos encontrar pessoas tendo dificuldade de chegar perto de Jesus. Existiam multidões ao redor de Jesus. Esse homem, no texto que nós lemos, nós não encontramos nenhuma dificuldade desse homem chegar até perto de Jesus. Por quê? Porque quando essas pessoas quando esse homem chegava perto de Jesus, ele dava um passo, as pessoas davam dois para trás. Irmãos, o leproso deveria andar com um sino no pescoço.
Aonde ele andasse, ele teria que bater para dizer: eu sou leproso, estou passando, saiam. As mães, os pais cobriam os olhos dos seus filhos para não ver o leproso. As pessoas tinham medo de pegar lepra, mas também tinham nojo, porque o leproso naquela época, além de ter a sua pele corroída, ele tinha um odor, exalava um odor, ou seja, ninguém queria ficar perto de um leproso. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus desce pelo caminho. O leproso tem um encontro com Jesus, se prostra, e eu não vejo ninguém tentando afastá-lo, tentando tirar ele de perto de Jesus. Sabe por quê? Primeiro, as pessoas tinham medo desse homem. Segundo, ele era rejeitado por todos. Primeira lição que eu aprendo com esse texto: às vezes ser rejeitado é bom. Às vezes ser rejeitado vale a pena. Às vezes, quando eu sou rejeitado por alguém, talvez ela está me aproximando do meu milagre, talvez ela está me aproximando de Deus. Irmãos, aprenda uma coisa: se você se sentir rejeitado, se você for rejeitado no teu trabalho, na tua casa, por amigos, entenda, são pessoas que estão saindo da tua frente, desocupando o caminho para você chegar mais perto de Jesus, mais perto do teu milagre. É rejeitado. Eu imagino o leproso, que bom. Nós vamos encontrar na Bíblia a mulher do fluxo de sangue. Lucas capítulo 8, Mateus capítulo 9. Essa mulher, para chegar perto de Jesus, irmãos, e vocês conhecem a história. Essa mulher, para chegar perto de Jesus, existia uma grande multidão. Ela teve que ter uma estratégia, um planejamento para poder chegar perto de Jesus. A Bíblia diz então que ela vai pela frente, vê que não tem como, vai por trás e se arrastando encosta em Jesus. Tamanha dificuldade por conta do povo. Nós vamos encontrar Zaqueu, Lucas capítulo 19. Zaqueu queria ver Jesus, mas existia uma grande multidão. O que ele faz? Sobe na figueira brava, e lá ele tem um encontro com o mestre. Multidão. Nós vamos encontrar Bartimeu, o cego Bartimeu, Marcos capítulo 10. Um cego, mendigo, queria ter um encontro de Jesus para viver um milagre. Não tinha como por conta da multidão. Esse cara começa a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até Jesus chamá-lo. Multidão. Esse homem aqui não encontra multidão nenhuma. Esse homem chegou rapidinho à presença do nosso Deus, e ele encontrou cura. Eu acho lindo nessa história. Nós vamos encontrar o leproso, chega perto de Jesus, a multidão se afasta, as pessoas não querem ficar perto dele. Eu imagino talvez um puxando, fala: não, é leproso. Ih, sai, deixa Jesus aí. Se ele não sair, depois ele se acerta com o sacerdote. Não, bora. Mas a atitude desse homem, e é essa atitude que eu quero aprender com você nessa noite, me chama a atenção e me ensina. A primeira coisa que esse homem fez quando viu Jesus foi se prostrar e adorar. A Bíblia diz que esse homem se prostra, se entrega diante de Jesus e o adora. A segunda lição que eu aprendo com você nessa noite é: o meu milagre, o teu milagre passa pela tua adoração. A resposta que você precisa, o milagre que você precisa, a porta que você precisa, a provisão que você precisa, passa pela tua adoração.
o milagre que você deseja, aquilo que você tem buscado em Deus. Meus irmãos, vamos aprender com esse homem. Primeiro precisamos adorá-lo. Esse homem se entrega diante de Jesus. Esse homem se rende diante de Jesus. Se render, se ajoelhar, significa: eu não sou nada, eu me entrego, eu sou pequeno, eu sou podre, eu sou pó. Eu reconheço a tua soberania, eu reconheço o teu poder. Eu não sou nada diante do Senhor, por isso eu me prostro. Eu reconheço quem tu és. Esse homem se entregou, se rendeu, se prostrou, porque reconhecia em Jesus a autoridade e poder. Irmãos, o que eu e você precisamos vai depender do quanto eu e você nos rendemos diante dele. E a minha pergunta é: será que nós temos adorado ele? Como tem sido a minha e a tua adoração? Nós encontramos pessoas desejosas por milagres, mas a pergunta é: e a adoração? E o se prostrar? E o se render? Fica onde? A atitude desse homem me ensina: para eu chegar perto do mestre, primeira coisa que eu preciso, reconhecer nele a autoridade e o adorar. Irmãos, a adoração move os céus. A adoração move os céus. Eu não sei o que você tem clamado a Deus, eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei como tem sido os teus dias até aqui. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão passando por dificuldades terríveis. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão passando por dificuldades tremendas. Pessoas aqui que estão passando pelo deserto. Meu irmão, adore a Deus, entregue a tua adoração a Ele, se renda a Ele. A adoração move os céus a mover quando nós adoramos, a mover quando eu e você levantamos a nossa mão, a nossa voz e começamos a declarar o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é santo, a grandiosidade dEle, o seu poder, o seu poder, a sua grandiosidade. Quando eu e você adoramos, os céus se movem. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero desafiar você. Comece a adorá-lo. Comece a adorar. Começa no teu carro, fala: Deus, está tudo indo mal, mas eu te adoro. Eu sei quem tu és. Eu sei que o Senhor faz milagres. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. A minha fé não depende do milagre que o Senhor vai me dar. A minha fé é reconhecer quem tu és. O meu desejo é adorar o teu santo nome, é engrandecer o Senhor. Experimente adorar a Deus no banho. Comece a adorar a Deus no teu trabalho. Comece a adorar a Deus no teu carro sozinho. Comece a declarar: Deus, nós te adoramos, eu te adoro, a minha casa te adora. Eu quero viver, oh meu Pai, para o Senhor. A minha vida tem que ser para exaltar e adorar o teu nome. Meu irmão, quando a igreja levanta a voz para adorar, o inferno estremece, o céu se abre, Deus movimenta no trono. Há poder na adoração. Se a igreja de Jesus soubesse o poder que você tem na tua boca. Se nós soubéssemos a arma poderosa que nós temos na nossa boca, é a adoração, é engrandecer esse Deus. Talvez a vida está tudo indo mal, adore a Deus. Está tudo indo bem, adore a Deus. Minha família está uma bênção, adore a Deus. Está tudo acabado, adore a Deus. Na doença, adore a Deus. Fui curado, adore a Deus. Na adoração, a resposta.
O problema é que às vezes nós queremos viver num ativismo. A gente quer chegar para Deus como se a gente chegasse para o gerente do banco. Preciso de um empréstimo, aprova aí. Com Deus não é assim. Deus não é banco. Deus não é imobiliária. Deus não é loja de carro. Deus não é agência de emprego. Deus é Deus sobre tudo. Ele é Senhor sobre todos. Ele é nosso Deus. Precisa de um milagre? Adore a Deus. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão passando os piores dias da sua vida. Eu quero dizer algo para você. Experimente adorar. Experimente abrir a sua boca e declarar palavras de adoração a Ele. Comece a dizer que Ele é santo. Comece a dizer que Ele é maravilhoso. Ah, mas eu não sei adorar. Abre a tua boca e começa. Começa. Vai fluir. Vai fluir. O Espírito Santo vai te auxiliar a adorá-lo. A Bíblia vai dizer que se Ele não nos ajudar a orar, meu Deus. A Bíblia vai dizer que nós nem sabemos orar como convém. É o Espírito que intercede por nós, irmãos. Abra a tua boca. Comece a adorar. Comece a exaltar. Comece a dizer que Ele é santo. Indo para o teu trabalho, santo. Tu és santo, Deus. Eu te adoro. Eu sei quem Tu és. Eu não quero ver, ó Deus, apenas os milagres da Bíblia. Eu quero viver milagres também. Comece a adorar. A adoração move os céus. Atos capítulo 16, verso 19. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estão em Roma, pregando o Evangelho. Começa a confrontar o povo não gosta. Paulo então expulsa uns demônios lá, Vanessa. Libertação, viado. Paulo começa a expulsar uns capeta lá em Roma. O povo ficou louco, falou, não mexe com os nossos capeta. A Bíblia vai dizer que esses caras ficaram furiosos. Pegaram Paulo e Silas, não, aqui você não vai fazer estardalhaço não, vocês vão apanhar agora. Vão apanhar e vão para a cadeia. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 16, a partir do verso 19, pegam Paulo e Silas, arrebentam os caras com vara, rasgam as suas vestes e jogam eles na prisão. Os caras estão lá, pregando o Evangelho, agora presos, apanharam, açoitados, com as roupas rasgadas, mas estão na cadeia. A Bíblia vai dizer que eles estão no fundo da prisão, com os seus pés amarrados, presos, e com um soldado de escolta ali. E a Bíblia vai dizer então que eles começam a adorar. Eu imagino, Jefinho, Paulo e Silas na prisão, com dor. Irmãos, não tinha nadador ali não. Não tinha nem um dipirona para eles. Relaxante muscular. A Bíblia vai dizer que esses caras estão presos. Eu imagino Paulo e Silas olhando um para o outro e falam assim, Paulo, como que tá aí, filho? Ele disse, os caras batendo com vontade. Eu imagino Paulo perguntando, e aí, Silas, como que tá? Ele disse, Paulo, não tá fácil não. Apanhamos com vontade. Olha, tá difícil. Eu imagino Paulo olhando para ele e falando assim, Silas, e a garganta, como que tá? A garganta tá boa. As costas tá doendo, talvez a perna tá aqui tudo roxa, mas a garganta tá boa. O que você está pensando, Paulo? Vamos adorar? Mas nós estamos na prisão. Vamos adorar? Silas, vamos adorar? Estamos com a perna aqui presa, corpo todo doído, mas vamos adorar? A Bíblia vai dizer então que esses homens, presos, açoitados, com as suas vestes rasgadas, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, a partir do verso 25, Paulo e Silas começaram a orar e a cantar na prisão. E os outros presos começaram a olhar e ouvir
E no verso 26 o texto vai dizer assim, ó: e de repente, no meio da adoração desses dois, houve um violento e terrível terremoto, e as correntes de todos foram abertas, e as portas se abriram, e houve libertação naquele lugar. Sabe o que é isso? Adoração. Você já adorou quando está com dor? Você já adorou na dificuldade? Irmãos, entenda uma coisa. Olha bem para mim. Adoração quando tudo vai bem é gratidão. Adoração quando tudo vai mal é confiança. Sabe, naquele deserto, adore a Deus. Sabe, naquela doença, naquele diagnóstico, adora a Deus. Sabe, no desemprego, adora a Deus. Ah, Senhor, na minha casa não tem nada para comer, adora a Deus. Deus, o meu carro não tem nem gasolina para eu ir buscar trabalho, adora a Deus. Meu casamento está destroçado, adora a Deus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. A nossa adoração move os céus, a nossa adoração faz Deus mover os céus ao nosso favor. A nossa adoração, Deus faz brotar um terremoto, terrível terremoto, ao meu e ao teu favor. A adoração. Eu aprendo com esse homem sobre a adoração. E a Bíblia vai dizer que esse homem chega perto de Jesus, se prostra, se lança aos pés dele. E ele usa uma frase que eu acho linda, e nós precisamos aprender. Ele diz assim: Jesus, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele não chega para Jesus e fala assim: Jesus, o Senhor pode me curar? Não, ele não pergunta, porque quem pergunta duvida, quem pergunta tem dúvida. Ele chega para Jesus e fala assim: eu sei que o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser. Ele afirma. O problema é que às vezes, quando nós vamos orar, existe incredulidade no nosso coração. Quando nós vamos pedir, quando nós vamos clamar a Deus, existe um pontinho ali de incredulidade que não permite Deus agir. A Bíblia vai dizer que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré por conta da incredulidade do povo. A incredulidade, a falta de fé, a falta de confiança em Deus não permite o povo viver milagres. É assim: Deus, eu preciso tanto desse milagre, mas eu não sei se o Senhor vai conseguir, então eu vou tentar pedir para o vereador. Deus, eu preciso tanto disso, Senhor, mas e se o Senhor não me responder? Deixa eu ligar para alguém que pode tentar me ajudar. Incredulidade. Esse homem olha para Jesus e fala assim: ó, eu sei que o Senhor pode me curar, basta o Senhor querer. Ou seja, eu reconheço o teu poder. Se o Senhor vai me curar, eu não sei, mas que o Senhor pode, isso eu tenho certeza. Esse homem chega perto de Jesus, se lança, se prostra e diz: Jesus, eu preciso de um milagre, eu sei que o Senhor pode fazer, se o Senhor quiser. Eu aprendo algo extraordinário com esse homem. Irmãos, se lance aos pés de Jesus e reconheça quem Ele é. Sabe o que tem acontecido no meio do povo de Deus? As pessoas hoje olham para Deus como Ele é obrigado a me dar. Teve uma vez que eu tive que ouvir isso e eu fiquei muito indignado. Uma pessoa, não é da nossa igreja, faz alguns anos isso já, ela passando por uma luta, e eu fui conversar com ela, falei assim: porque eu sei que Deus é obrigado a fazer. Eu sou dizimista, eu oferto todo culto, Ele é obrigado a fazer. Eu aprendi que eu tenho que colocar Deus na parede para Ele fazer. E eu fiquei olhando e falei:
sabe de nada, inocente. Olha a petulância. Olha o que as pessoas têm aprendido sobre Deus. Irmãos, Deus não é obrigado a nada. Ele dá se Ele quiser. Ele faz se Ele quiser. O meu papel e o teu papel é apenas adorar. Milagre é com Ele, se Ele quiser. Esse homem olha para Jesus, se lança aos pés dele. E eu acho lindo porque esse homem se lança aos pés de Jesus antes mesmo do milagre acontecer. Ele não recebeu milagre, ele não recebeu palavra profética, ele não viu a pregação de Jesus porque ele não podia subir no monte. Ele apenas se lança, ele confia. A Bíblia diz então que ao ver esse homem lançado aos pés dele, Jesus toca-o e diz: eu quero. Sim, eu quero. Qual que é a pergunta? O que você falou aí? Eu sei que se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Ok, fechou, eu quero. Para você ser curado depende do meu sim. Você tem meu sim. Ok, eu quero, seja curado. Seja curado. Eu não sei quantos não você já levou na vida. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que já receberam tantos nãos. Não vai para frente. Não vai ter um casamento abençoado. Não vai ter um ministério frutífero. Nunca vai tirar uma habilitação porque não tem dinheiro para comprar carro. Jamais. Como eu já ouvi. Para você subir na vida, você vai precisar de uma escada, porque você não tem como subir. Eu já ouvi. Eu quero declarar para mim e para você nessa noite: todos os não que você já ouviu até hoje, o sim de Deus atropela todos eles. Todos eles. Eu não sei qual não que você ouviu. Tua família não vai ser restaurada? Foi isso? Você nunca vai ter teus filhos libertos? Foi isso? Você nunca vai ser bem sucedido na vida? Foi isso? Então pega lá, o meu sim é maior do que todos os nãos. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Sim, eu quero. A Bíblia diz então que Jesus toca nesse homem, olha para ele e fala assim: eu quero ser purificado. Lembra que eu falei para vocês? O evangelista Mateus é testemunha ocular. Quem lembra aqui, levanta a mão. Mateus estava lá, irmãos. Mateus estava lá naquele bolo. E a Bíblia vai dizer que, Mateus vai dizer, e imediatamente ele foi purificado. Mateus estava lá. Mateus viu. Eu imagino, irmãos, aquele homem talvez já todo desfigurado. A palavra purificado, presta atenção nisso. A palavra purificado significa trazer de volta ao original, trazer de volta ao início, ao começo. Nós vamos encontrar essa afirmação em 2 Reis capítulo 5, a história de Naamã, um general do exército, diagnosticado com lepra. Esse homem vai até o encontro do profeta Eliseu, encontra Eliseu. Eliseu fala: vai tomar 7 banhos de Jordão, 7 mergulhos de Jordão, você vai ver o milagre. Esse homem vai, desce 7 vezes no rio Jordão, e a Bíblia diz que na 7ª vez, a hora que Naamã levanta, a sua pele está purificada. E a Bíblia ainda conclui dizendo assim, purificado igual uma pele de um menino. Quem já teve filho aqui, levanta a mão. Quem é pai? Levanta a mão bem lá em cima. Quem aqui, assim como eu, quando era bebezinho, aquela coisinha pequenininha, a gente não parava de cheirar. Você vê, quem fazia assim? Só eu? Levanta a mão lá, por favor, me ajuda. Só eu? E cheirava, e aquele pescocinho com cheirinho de azedo, não é verdade? Olha o cheirinho de azedo mais gostoso que tem, não é verdade, irmãos? Não é verdade? Sabe por quê? Existe uma afirmação, isso científico, que a pele do bebê é viciante. A gente começa a sentir o cheiro, a gente não quer parar. Eu lembro da Analice, até hoje.
Às vezes está encardida lá em casa, eu pego, vem aqui, deixa cheirar tuas costas, deixa cheirar esse vaquinho aí. A Bíblia diz que esse leproso de Mateus capítulo 8, ele foi purificado. Irmãos, olha que coisa linda. A lepra destruía, desconfigurava. Mas esse homem, quando Jesus tocou e liberou uma palavra, ele foi totalmente purificado. Eu imagino a orelha nascendo de novo, eu imagino o nariz se formando novamente, a pele onde havia ferida se tornando limpa, porque onde Jesus toca, onde Jesus fala, há restauração, há purificação. Eu não sei como que está o teu casamento hoje, mas se ele liberar uma palavra aí, irmão, ele vai restaurar, ele vai purificar. Sabe o que eu acho lindo? Quando a Bíblia fala que foi purificado, a Bíblia não fala nem de cicatriz. A pessoa que se curava da lepra, muito provavelmente teria cicatrizes pelo corpo todo, quando se curava. Mas no caso desse homem, não houve nem cicatriz. A pele dele foi totalmente purificada. Eu quero dizer para mim e para você, quando Deus chega na minha e na tua vida para fazer milagre, Ele faz por completo, Ele faz por inteiro, não deixa marcas. Quando Mateus fala sobre imediatamente, eu entendo nessa afirmação como se fosse uma restituição. Uma pessoa para ser curada de lepra naquela época demoraria de 3 a 5 anos, quando fosse curada, de 3 a 5 anos. Mas quando esse homem chega perto de Jesus, ele é imediatamente curado. Quando eu vejo esse imediatamente de Jesus, eu linko automaticamente em Joel capítulo 2, verso 25, onde o texto vai dizer assim, e eis que restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Mas olha que coisa extraordinária desse texto. Joel capítulo 2, verso 25. Gafanhoto não come tempo. Gafanhoto come trigo e cevada. Gafanhoto não come tempo. Mas o texto está dizendo assim, eis que eu restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Sabe o que essa afirmação quer dizer? É que o tempo da colheita que esse povo perdeu, o tempo que eles levariam para plantar tudo aquilo que o gafanhoto comeu, tudo aquilo que o gafanhoto devorou, tudo isso que a praga levou, Deus iria abreviar o tempo e restituir o tempo. Algo que demoraria 5 anos, 3 anos, Deus faz imediatamente. Na vida desse homem, quando eu vejo Jesus falando, quando Mateus fala que Jesus curou esse homem imediatamente, é Jesus abreviando o tempo e falando assim, o tempo que você levaria para a tua cura, eu faço agora. Eu faço por completo e não deixo marcas. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. E eu encerro aqui. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia vai dizer que Jesus chega no leproso, pega esse homem, toca nele. Deixa eu pegar o Dodô, já que ele pegou eu de manhã. Ele chega perto do leproso, desce pelo caminho, o homem se prostra. Jesus então toca nele e diz assim, sim, eu quero ser purificado agora, ser limpo, ser curado. Mas se eu e você formos ver o texto, a cura não vem pelo toque, a cura vem pela palavra liberada por Jesus. Sim, eu quero ser purificado. Mas e por que Jesus toca? E por que Jesus então, enquanto todo mundo tem nojo, enquanto todos rejeitavam, Jesus vem então e toca? Naquela época, a pessoa que tocasse num leproso, ela automaticamente também seria impura e imunda. Mas Jesus, olhando para aquele homem,
olhando a fé dele, olha e fala assim: sim, filho, eu quero. Eu não tenho nojo de você. Se o mundo te rejeita, eu não vou te rejeitar. Se você perdeu tudo porque os homens te rejeitaram, fica tranquilo, eu estou aqui com você. Ah, as pessoas falam que você tem um odor, eu não sinto porque eu te amo. Jesus não se preocupava apenas em curar o corpo físico daquele homem, Jesus também queria curar as emoções dele. Esse homem foi rejeitado, esse homem perdeu tudo. Muito provavelmente esse homem apanhou na rua, porque ele era impuro, imundo, olhavam ele como pecador. Mas Jesus naquele dia olhou para ele e falou assim: eu te amo, eu toco em você, eu não tenho nojo do teu pecado, eu não tenho nojo da tua doença, eu te amo. Talvez existam pessoas aqui que precisam de um milagre, e não é no corpo físico, são nas emoções. E talvez você está aqui com o teu coração dilacerado. Talvez você foi rejeitado por pai, por mãe, por avó. Talvez você é rejeitado lá no teu trabalho. Talvez você é rejeitado por pessoas. Talvez você já foi rejeitado por pessoas de dentro da igreja. Quero dizer para você, hoje ele vem e toca você dizendo assim: ó, eu não te rejeito. Pessoas que talvez lá atrás pecaram, erraram, cometeram atos de imoralidade, pecados pesados, olham para hoje, para ele e falam assim: eu não mereço, eu não tenho possibilidade de viver algo novo, eu pequei demais, eu errei demais, eu fiz muita besteira, eu fui violento, eu roubei. Hoje ele diz para mim e para você: ei, eu te amo, eu te toco. O teu passado não me interessa. Eu quero que você viva o meu novo. Eu não sei como têm sido os teus dias até aqui. Eu não sei em qual área você precisa de um milagre. Mas eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. O Will ministrou essa última canção. E ele falou algo que gritou dentro do meu coração. Ele falou assim: você que precisa de um milagre, de uma cura, coloque a mão no lugar na área que você precisa de cura. E nós vamos orar aqui por cura. Nós vamos orar aqui por restauração. Nós vamos orar aqui por milagres. Então você está aqui hoje e fala assim: meu corpo físico está bem, minha saúde está tranquila, mas eu preciso de um milagre lá no meu trabalho. Eu preciso de um milagre naquela causa na justiça. Deus, eu preciso de um milagre na vida do meu filho. Eu preciso de um milagre no meu ministério. Eu preciso de um milagre no meu chamado. Eu preciso de um milagre nas minhas emoções. Pessoas que têm passado por dias com pensamentos depressivos, pensamentos de morte. Ei, existe milagre para você. Ele cura emoções. Ele é o mesmo Deus do ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus de Mateus 8 é o mesmo Deus do hoje, e Ele está aqui. E eu quero orar por você. Na verdade, eu quero orar com você. Eu não sei em qual área você precisa de um milagre. Talvez seja nas tuas emoções. Talvez seja no teu corpo físico. Talvez seja no teu casamento. Eu não sei. Talvez seja na área financeira, eu não sei. Mas eu quero convidar você a se prostrar diante de Deus. Não vou pedir para você ficar de joelho. Isso, se você quiser, fique à vontade. Mas eu entendo que não adianta nos ajoelharmos se o nosso coração não estiver prostrado. Quero convidar você a se prostrar, teu coração prostrado diante dele. Falar: Jesus, eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu não mereço.
Eu reconheço que eu sou falho, mas eu preciso desse milagre. Eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. O meu papel hoje aqui é só adorar. Já pensou nesse ambiente? Já pensou aonde você precisa de milagre? Nós não vamos orar agora. Nós não vamos pedir por milagre. Nós vamos adorá-lo. E eu creio que no momento da adoração haverá cura, haverá manifestação do milagre de Deus, haverá portas abertas. Eu creio que no momento da adoração grilhões serão quebrados, cadeias serão quebradas. Eu creio que no momento da adoração Deus vai destravar negócios. Eu creio que no momento da adoração Deus vai destravar causas na justiça. Eu creio que no momento da adoração casamentos serão restaurados. Eu creio que no momento da adoração haverá milagres. Eu creio que no momento da adoração haverá milagres. Nem que Deus mande um terremoto violento ao meu e ao teu favor, para que mexam e que se envolvam as nossas estruturas, Ele vai fazer, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos.